Hoje nós vamos fazer uma reportagem especial. Vamos conhecer um elemento de máquina que serve para evitar o desperdício de tempo e de matéria-prima nas operações de produção e de manutenção. Vamos falar de um elemento de máquina que foi criado para resolver os problemas que aparecem na fixação no seu dia a dia nas indústrias. Na teleaula de hoje você vai aprender o que são e para que servem os anéis elásticos. Vai conhecer ainda as diferentes ferramentas para montar cada tipo de anel elástico. Se você não gosta de desperdício e nem tem tempo a perder, preste atenção porque a nossa teleaula está começando. Tito, sabe me dizer o que é um anel elástico? Não é um elemento de fixação? Eu quero que você me diga para que é que ele serve. Bom, ele serve para... Já vi que não sabe, tudo bem. Um anel elástico tem esse nome por causa da forma, ele tem a forma de um anel. E ele também é conhecido como anel de trava, de retenção ou segurança. Bom, todo anel tem a forma de um círculo. Eu imagino que o anel elástico sirva para dar fixação e segurança a peças com elementos circulares. Tô certo, Silva? Certíssimo. Por falar em anel elástico, olha um aqui. Anel elástico é um elemento de fixação usado em eixos ou furos. Suas principais funções são evitar o deslocamento axial de peças ou componentes, limitar ou posicionar o curso de uma peça ou um conjunto deslizante sobre o eixo. Deslocamento axial? Deslocamento, mudança de um lugar para outro. Axial, relativo ou pertencente a eixo. Então, o deslocamento axial é o movimento no sentido da linha de centro do eixo? Exatamente. E é justamente esse movimento no sentido da linha de centro de eixo que o anel elástico impede que aconteça. Ananias, você podia me dar um exemplo da utilização desse anel elástico? Claro que sim. Dá uma olhada nessa fechadura que eu estou consertando. Veja como o anel elástico segura a maçaneta da fechadura. Assim ela não solta da fechadura. Mas eu aposto que tem muitas outras utilizações para esse anel elástico. Realmente o anel elástico tem muitas utilizações. E é exatamente isso que a nossa reportagem vai demonstrar agora. Por favor, existe algum anel elástico nessa máquina? E qual a sua função? Existe sim. Olha ele aqui. Bom, neste caso ele está limitando o curso deste braço mecânico. Este anel elástico interno está limitando o deslocamento do assento desta válvula de simultaneidade, também conhecida como elemento E. Esse anel elástico externo impede a movimentação dessa polia. Aqui, o anel elástico está travando a posição de montagem dessa mola. Este anel elástico interno limita o deslocamento do rolamento. Oi, por favor. Existe algum anel elástico aqui nesse carrinho? Existe sim. Olha aqui nessa roda. O anel elástico impede que a roda se solte. E aqui o anel limita o curso dessa engrenagem, posicionando-a corretamente. Tá vendo? Tô sim. Quer dizer que as principais funções do anel elástico são evitar o deslocamento de eixos, de peças ou componentes, limitar ou posicionar o movimento de uma peça ou conjunto que desliza sobre o eixo. Exatamente. Agora, o mais incrível, você não sabe. O quê? Do que é que você imagina que seja feito o anel elástico? Bom, o anel elástico deve ser de algum material elástico. Não seria borracha? Borracha, Tito? Borracha? Você acha que borracha ia aguentar esse tranco, rapaz? Eu acho que não. Ia arrebentar de primeira. Bom, mas se o anel elástico é feito de um metal resistente, como é que ele consegue ser elástico? Pelo jeito eu vou precisar falar sobre o material de fabricação e a forma dos anéis elásticos. É que o anel elástico é feito de aço mola. Aço mola, Ananias? Ele tem a forma de anel incompleto, daí a sua elasticidade. E aonde ele é colocado? Bom, o anel elástico ele se aloja num canal circular, chamado de ranhura. Ela deve ser externa no caso do eixo e interna no caso de um furo. Em ambos os casos, a sua fabricação obedece às normas da ABNT. E como é que eu vou saber como usar os diferentes tipos de anéis? Você tem razão. É importante conhecer as diferentes aplicações do anel elástico. Para isso, a gente podia dar uma olhada como é que anda a nossa reportagem.
Para conhecer as diversas aplicações dos anéis elásticos, é que nós estamos aqui no Senai para conversar com os alunos. Eles estão justamente trabalhando com isso. Oi, neste caso aqui, qual a aplicação do anel elástico? Bom, neste caso e em outros casos de eixo, que apresentam um diâmetro entre 4 e 1000 milímetros, o anel trabalha externamente e segue a norma técnica DIN 471. Obrigada. E neste caso aqui, qual a aplicação do anel elástico? Este é um caso em que o anel precisa ser aplicado em um furo com diâmetro entre 9,5 e 1000 milímetros. Aí ele trabalha internamente de acordo com o que recomenda a norma técnica DIN 472. Oi, por favor, neste caso aqui, qual a aplicação do anel elástico? Bem, nesse caso, os eixos com diâmetros entre 8 e 24 milímetros, o anel trabalha externamente e obedece à norma DIN 6799. Neste outro caso, o anel é usado para segurar rolamentos nos eixos com diâmetro entre 4 e 390 milímetros. E esses anéis de seção circular? Esses anéis de seção circular servem para pequenos esforços axiais, ou seja, eles são feitos no sentido dos eixos. Mas, Silva, são tantos os diâmetros de furos de eixos que fica difícil saber com precisão qual o tipo e o tamanho do anel que eu devo usar para cada caso. Calma, Titão. Para facilitar a escolha dos anéis, dependendo do tipo de operação e trabalho que serão executados, existem tabelas padronizadas de anéis. Mas não é muito difícil consultar uma tabela dessas? Não, nada. Mais fácil impossível. Eu vou te mostrar como é simples. Essa tabela traz todas as informações necessárias para a escolha correta do anel a ser utilizado, por exemplo, num eixo. A partir do desenho técnico que traz as cotas do eixo, eu encontro o tipo de anel que devo utilizar. Mas o que significam essas letras na parte superior da tabela? Sem saber isso, eu não consigo nem sair do lugar. Calma que eu já ia explicar. D1 é o diâmetro do eixo. S é a espessura do anel. D3 é o diâmetro interno do anel. Valores aproximados de A é a altura do olhar do anel, que é onde tem o furinho do anel. Valores aproximados de B é a largura do anel. D5 é o diâmetro do furo do olhar. D2 é o diâmetro menor da ranhura e M é a largura da ranhura. Mas então é muito fácil. Quer dizer que se o diâmetro do eixo for 4 milímetros, a espessura do anel terá de ser de 0,40 milímetros e assim por diante. É isso aí, Caio. Com essa tabela você tem todas as cotas segundo o que já foi normalizado. Mas e no caso dos furos? Deviam inventar uma tabela parecida, né? Pode ficar tranquilo que alguém já se lembrou de criar essa tabela. Na verdade, ela é bem parecida com a tabela para eixos. Na tabela para furos, existem 3 diferenças. Nela, o D1 indica o diâmetro do furo, D5 indica o diâmetro externo do anel e D2 indica o diâmetro da ranhura interna. Na utilização dos anéis, alguns pontos importantes devem ser observados. Por isso, vamos conversar agora com o Camilo, que é instrutor do Senai. Camilo, quais são esses pontos? Bom, em primeiro lugar, devemos observar a dureza do anel. É muito importante que a dureza seja adequada aos elementos que trabalham com o anel. Agora, se o anel apresentar alguma falha, pode ser por causa do defeito de fabricação ou das condições da operação, certo? Perfeitamente. As condições de operação são caracterizadas através de vibração, impacto, flexão, alta temperatura ou atrito excessivo. E pode acontecer do projeto estar errado? Pode sim. Digamos que o projeto previa, por exemplo, esforços estáticos, mas as condições de trabalho geraram esforços dinâmicos, fazendo com que o anel apresentasse problemas que dificultaram o seu alojamento. Isto pode acontecer. Uma outra coisa importante, Titão. A igualdade de pressão em volta da canaleta. O que garante, o que assegura a aderência e resistência, entendeu? Certo. Quer dizer que o anel nunca deve estar solto, e sim alojado no fundo da canaleta com uma certa pressão. Boa bola, garoto. Agora acontece que não é somente isso. A superfície do anel deve estar isenta de rebarbas, fissuras, oxidações. Agora, a área de aplicação do anel, se for sujeita à corrosão, então esse anel tem que ser submetido a um tratamento anticorrosivo adequado. Agora, uma outra coisa importantíssima, o dimensionamento do anel e do alojamento. Certo. E no caso de anéis com secção circular?
Esses daí só podem ser usados uma vez. Outra coisa que não se deve fazer é trocar um anel normalizado por um outro equivalente, desses feitos de chapas, arame, sem critério. Já sei. Gambiarra não combina com qualidade. Não, nem um pouco. Agora, uma coisa, você deve se lembrar sempre de montar um anel com abertura voltada para o lado dos esforços menores, entendeu? Sempre que possível. Agora, usar as ferramentas adequadas, que é para não empenar o anel nem fazer com que ele se submeta a esforços exagerados. E para que esses anéis sejam montados corretamente, é preciso usar ferramentas adequadas, como esses alicates. Eles são específicos para essa tarefa. Ué, e alicate não é tudo igual? Não, de jeito nenhum. É claro que olhando assim à primeira vista, parece que não tem diferença. E tem? Claro que sim. O trabalho feito por um alicate é exatamente o contrário do trabalho feito pelo outro alicate. Olha aqui, é igual qualquer alicate. Quando eu aperto o cabo, a ponta se fecha. Então agora experimenta esse outro aqui, ó. Olha só, quem diria? Quando eu aperto o cabo, a ponta se abre. Mas por que essa diferença? Por que eles trabalham de modo contrário? Porque um tipo de alicate é usado para a montagem de anéis elásticos para furo e o outro é usado para montagens de anéis elásticos para eixo. Veja só como funciona. Nós colocamos as pontas desse alicate que fecha nos furos do olhal. Assim podemos forçar o anel ligeiramente até montá-lo na ranhura do furo. No caso desse alicate que abre, nós colocamos suas pontas no furo do olhal e forçamos um pouco, como se fosse para abrir o anel, até montá-lo na ranhura do eixo. E agora, para não deixar escapar nada do que você viu por aqui, é bom ficar de olho na revisão. E atenção, se liga aí que é a hora da revisão. Na teleaula de hoje, você conheceu mais um elemento de fixação, que é o anel elástico. Viu que o anel elástico serve para evitar deslocamento axial de peças ou componentes e que serve também para posicionar ou limitar o curso de uma peça ou conjunto deslizante sobre o eixo. Aprendeu também que existem diferentes tipos de alicates, de acordo com cada necessidade. Agora que você já acompanhou esta reportagem e sabe para que servem os anéis elásticos e qual a melhor maneira de montá-los, só falta resolver os exercícios propostos pelo seu livro de estudo. Mãos à obra!